no início de março, que, a falar com várias equipas de recepções e de vendas, que havia uma preocupação cada vez maior nos cancelamentos. Eu acho que a situação depois veio a escalar rapidamente e ficou mais grave. Eu gostava de saber como é que foi a situação nos vossos hotéis. Eu começava por o Oriol, Pedro, se não te importares. Não, de todo. Olá, muito prazer. Obrigado, primeiro de tudo, Ricardo, por convidar-me a esta conversa. Nós começamos a reparar a nível de cancelamentos já no início de março. E realmente tem sido um bocado escalonado. Ou seja, nós em março começamos a reparar muitos cancelamentos, todo o que era março, e um bocadinho de abril, mas curiosamente agora já começamos a sentir já cancelamentos agora para abril e para maio. Tanto a nível de reservas individuais, obviamente, como a nível de reservas de grupos. Tem sido escalonado. Eu acho que os clientes están a tener os clientes individuais a tener certa atenção de como cancelan e quando cancelan. Os clientes máis corporativos, os clientes máis de eventos, estos sí que já están a cancelar grupos moito máis adiante. É por eso, nós como, non sei se has informado, mas nós lamentavelmente já fechamos os nosos 2 hotéis aquí en Madrid no pasado final de semana. Tivemos que fazer porque já con as restriccións de movimento, etc., tivemos que fazer, já non era sustentável. Claro. E tu, Pedro, como é que foi no Corpo Santo? Bom, olha, obrigado antes de mais, Ricardo, pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo, trabalhar contigo também, não é? Porque tu também fazes parte da nossa equipe, nem que seja aqui quase que emprestado, mas obrigado pelo convite. Bom, nós acho que todos começámos em janeiro a pensar aqui um bocado, isto era lá na China e tal, e eles depois lá se organizavam com isto e não ia cá chegar, ou pelo menos, nem nunca sonhámos uma coisa destas. E, entretanto, quando chegámos a fevereiro, eu em conjunto com a Micaela Pistone, que é a nossa revenue, nós chegámos à conclusão que se calhar era melhor começarmos a olhar com isto para outros olhos, porque começava a pingar aquele cancelamento, e nós, e principalmente com o aumento no fundo do vírus, a Itália, decidimos mesmo logo a meio de fevereiro, sensivelmente, fechar as vendas para abril e maio, está bem? E começámos a controlar as coisas. O que fizemos foi, começámos antecipadamente, antes de ser os clientes, fomos nós a ligar para eles, mandar e-mails, olha, como é que está esta reserva, quer continuar, não quer continuar, nós temos aqui uma proposta de alteração de preço, de datas, e isso funcionou muito bem. Mas aquilo de facto, é como diz o Oriol, isto foi uma bola de neve, começou assim devagarinho, que a gente pensava que só ia atingir a China, não é, ou o Japão, ou aquele lado do mundo, e de repente apercebemos de novo, 500 anos depois, apercebemos que aquilo que o Fernão Magalhães tinha descoberto, que era a volta ao mundo e que o mundo era redondo, ele é mesmo redondo. E foi isso que de facto começámos a ter muitos cancelamentos, não tantos porque proativamente contactámos os clientes antes, mas de facto foi mais ou menos a meados de fevereiro. Entretanto, em março, logo no início, resolvemos fechar as vendas todas. Portanto, neste momento temos o hotel em modo de manutenção, disponível, aberto, certo? Mas não aceitamos reservas. Portanto, estamos com reservas fechadas até o dia 1 de junho, mês 6. Do meu lado, Setúbal, nós sentimos há mais ou menos, vamos dizer, 3 semanas, quando as reservas começaram realmente a cair. O hotel trabalha muito bem o segmento corporate. Setúbal tem um bom potencial em corporate e a marca Meliá vem exatamente posicionar o hotel no mercado de Setúbal. Esta crise vai nos obrigar a repensar o nosso modelo económico, sem nenhuma dúvida. Os hotéis não vão ser como antes, estamos mais vulneráveis neste mundo globalizado. Vamos aprender a gerir as unidades num contexto de economia de guerra neste momento, que é realmente poupar ao máximo possível, rever as avanças, rever todas as condições que nós temos com os nossos parceiros, para poder passar esta fase mais delicada. Muito bem. Hugo?
É assim, antes de mais, obrigado, Ricardo, por questões. A cadeia, que é uma cadeia internacional, fortemente baseada. Foi que nós tivemos um bocadinho mais cedo, não é? Portanto, sentimos logo mais cedo tudo aquilo que estava a acontecer do outro lado do mundo. O Tivoli Marina de Vila Moura, desde 2019, tem um centro de congresso do Algarve, portanto, onde tínhamos eventos de grandes dimensões, eventos internacionais. Portanto, muito cedo, em fevereiro, começámos a sentir já alguma preocupação de alguns eventos internacionais, e os cancelamentos começaram, sem dúvida, a acontecer. Eu vou muito como o Luís está a dizer, é assim, aqui temos que reinventar aqui algumas coisas, ok? E basicamente eu acho que toda a economia global será certamente algo que teremos que pensar num futuro muito, muito próximo. Muito bem, Luís? Bem, eu diria que no final de fevereiro, início de março, começámos a sentir diversos cancelamentos, diversos pedidos de clientes a contactar diretamente o hotel, visto que não estavam a conseguir entrar em contato com os operadores tradicionais, principalmente aqui com a Expedia, e a solicitar cancelamentos. O nosso tipo de cliente maioritariamente é o cliente que vem a lazer, portanto, casais que vêm a lazer para passar 2 ou 3 dias em Lisboa. A realidade é que começaram a surgir muitos pedidos de cancelamento, maioritariamente para a segunda quinzena de março, alguns também para abril, mas maioritariamente para a segunda quinzena de março. Até o dia 15 de março, para dizer a verdade, a nossa ocupação era muito estável, sempre acima dos 90%, como é algo que nos caracteriza. Mas aquilo que sentimos foi que a segunda quinzena, por simplesmente, não estava a mexer. Não estavam a entrar novas reservas, estavam a entrar muitos pedidos de cancelamento. E pronto, e isto foi no fundo aquilo que fez o alerta. Nós tivemos uma experiência que foi evoluindo naturalmente. Portanto, nós no princípio de março já estávamos perfeitamente conhecedores do que se estava a passar, não tínhamos ainda a noção do impacto que isto depois acabou por ter. Portanto, tudo isto se precipitou de uma forma muito rápida. Nós gerimos neste momento 18 unidades e posso dizer que neste momento, hoje é dia 2 de abril, temos as unidades todas encerradas. Portanto, não temos nenhum hotel aberto. E como eu estava a dizer, isto precipitou-se de uma forma bastante rápida. Se eu começar a olhar na cronologia do tempo, talvez a meio de março tenha mandado todo o meu head office para casa trabalhar, portanto estão todos em home working, e depois na semana seguinte estávamos num stress diabólico a fechar os hotéis. E portanto a tentar criar as condições para proteger da melhor forma quer os hóspedes, quer os colaboradores, quer todos os parceiros com quem nós lidamos no dia-a-dia. Jorge, como é que foi a tua experiência? A minha experiência foi um pouco similar. Nós estávamos a ter, e tivemos, janeiro e fevereiro foram meses espetaculares. Estávamos com o forecast. Março não estava assim muito bom. Estava em linha, eu diria, com o orçamento. Nós chegámos ao fim de fevereiro com 30% acima do orçamento e tínhamos os meses de abril para a frente muito, muito bons. Eu, por acaso, no início de março, nas 2 primeiras semanas de março, não estava em Portugal. Estive numa viagem, aliás, com mais 5 colegas portugueses. Estávamos nos Estados Unidos e, claro, sabíamos da situação. Como dizia o Francisco e bem, nunca pensávamos que fosse uma situação que escalasse tão rapidamente e que fosse tão grave e que fosse dar no que está a dar hoje em dia. Mas começámos a receber os primeiros cancelamentos, primeiro de grupos, só grupos, eu diria no dia 4, 5, talvez 3, 4, 5 de março. Estava com hoteleiros de Lisboa, estava com hoteleiros do Algarve, e eu, por acaso, nesses primeiros dias não tive muitos, aliás, não tive cancelamentos. Mas lá para o dia 6, dia 7, aquilo começou a... Eram 5, 6 cancelamentos de grupos por dia. A seguir aos grupos vieram os individuais. Portanto, primeiro foi o cancelamento de grupos, depois foram os cancelamentos individuais e no espaço de 2 semanas, como disse o Francisco,
foi descalabro total. Nós fechámos os 2 hotéis anteontem. Não, ontem, perdão, 1 de abril. Foi o dia das mentiras, mas não foi mentira, infelizmente. Fechámos os 2 hotéis e temos algumas pessoas a trabalhar de casa e temos alguém nos hotéis em termos de manutenção de jardins, etc. Obrigada, Ricardo. A nossa experiência, se no início do mês de março notámos a tendência dos cancelamentos, de repente, realmente, os cancelamentos foram massivos e se começámos com uma perspectiva na ordem dos 70% de ocupação para o mês de março, portanto, seria um mês de início de temporada. A verdade é que rapidamente houve cancelamentos um pouco em todas as frentes, quer a nível das empresas, cujos colaboradores já não vinham, portanto, aqui para Faro, quer ao nível dos tour operadores, que devido às instruções dos próprios países, as instruções governamentais dos próprios países, não podiam, portanto, foram canceladas as viagens. E também muitos clientes diretos que normalmente aproveitam as tarifas mais baixas de low cost, havendo cancelamentos em voos, também não puderam vir. Portanto, esse foi um pouco o desenrolar de toda esta situação de mês de março, que, tendo nós estado abertos até ao dia 1 de abril, portanto, acabámos o mês com praticamente 40% de ocupação. Margarida, como é que foi na tua situação? Olha, foi basicamente a mesma coisa. Até ao princípio de março começámos a sentir alguns cancelamentos, mas nada de extraordinário, até recuperámos parte deles. De repente foi o descalabro total. Foi o primeiro os cancelamentos dos países que tinham emitido as travel ban, que é a grande parte do nosso mercado, pelo menos nesta altura do ano. Depois foi os nacionais que também a cancelaram todas as estadias que havia. Portanto, foi em cada dupa. O que acontece é que nós normalmente fazemos um on the books uma vez por semana, começámos a fazer 2, 3 e depois era um diário que era para perceber o que é que estava a ser cancelado, para quando, não só para o mês de março, para abril, para maio e até outros que vieram a ser cancelados mais tarde. Portanto, optámos por fechar no dia 19 de março com os últimos clientes a saírem. Nós também foi literalmente na segunda semana de março, até ao dia 4, 7 de março corria tudo normalmente, o ano estava excelente, muitas reservas para a primavera, o fevereiro tinha sido bom, portanto figurava-se um ano excelente. O Covid era alguma coisa que passava-se pela China, não era uma gripe, pouco mais que uma gripe, não havia grandes problemas. E, de repente, quando as escolas fecharam e quando em Itália a situação descambou, começámos a ter muitas reservas. E na semana que terminou, 10, 11, tivemos 1/3 das reservas que tínhamos tido na anterior. E daí para a frente foi sempre cancelado. No entanto, ainda tivemos jogadores até ao dia 17, 18. E muitos jogadores, vamos ter dias de 180, 190 jogadores nos 2 campos que nós temos nessa semana. E depois, com a ordem de fechar, acabou tudo. Também os clientes não estavam a vir, estavam todos a cancelar e pronto. Fechámos os campos ao público, temos manutenção mínima e temos uma pessoa a responder a e-mails, a fazer cancelamentos, basicamente, e uma outra reserva e alteração de reservas que estavam para esta altura, para o outono de 2020 e primavera de 2021. João Paulo, a tua experiência também foi assim? É muito semelhante também. Nós durante as primeiras 2 semanas de março não tivemos nenhum sinal que fosse alarmante. Depois, na última, 2 ou 3 dias antes de encerrarmos, começámos a sentir alguns cancelamentos, com muitos cancelamentos nos últimos 3 dias antes de fecharmos. Mas nós, como temos uma componente de membros e temos também um conjunto temos muitos clientes de longa estadia, estávamos com uma ocupação muito grande. Nós, no último dia que fechámos, no dia antes de fecharmos, tivemos 200 jogadores e tínhamos o campo cheio, completamente cheio, e eventos a acontecer, e a perspectiva era boa para o mês de março,
mas como o Francisco referiu, nos últimos dias a coisa começou a escalar com muitos cancelamentos e depois com o encerramento foi inevitável e houve cancelamentos continuadamente durante o período todo, inclusivamente já há cancelamentos no mês de abril e para a frente, em maio. Nós neste momento já temos globalmente, do conjunto de reservas que tínhamos previsionadas, que sabíamos que já estavam efetuadas, já temos 45% de cancelamentos, daquilo que é o nosso conhecimento, porque havia muita coisa que haveria de chegar que não era do nosso conhecimento. Da mesma forma que o Francisco referiu, nós mantivemos uma equipa mínima de manutenção, também na parte administrativa, e como temos segurança, também temos algum pessoal, temos pessoal na segurança para guardar o espaço, agora nesta fase em que não acontece nada.